Nesse vídeo eu queria compartilhar com você uma percepção que eu ando tendo do mercado, principalmente para profissionais acima dos 30, 35, 40 anos. Se você tem essa idade, você acredita que está velho demais para recomeçar, ou para mudar de ares, ou para ir para uma outra função, talvez o que eu vou explicar para você te traga um pouco mais de confiança sobre o mercado. Não é novidade para ninguém que está muito difícil contratação. Se você tem amigos que têm algum comércio, ou se você tem comércio na família, ou se você trabalha numa empresa, ou se você conhece pessoas que têm os seus próprios negócios, você pode perguntar para eles, todos eles vão responder a mesma coisa. Meigron, tá muito difícil contratar, né? Os jovens de hoje não querem qualquer tipo de trabalho, tá difícil achar pessoa comprometida, as pessoas elas não sabem exatamente o que estão fazendo, elas preferem ganhar pouco e ficar mais tranquilo, então contratação é um tema sempre muito difícil, tá? Isso em qualquer lugar. Dentro do mercado de tecnologia, a dificuldade da contratação, ela não é só encontrar gente disposta a trabalhar, mas é encontrar gente que sabe o que está fazendo. Porque existe uma diferença muito grande entre pessoas dispostas a trabalhar e pessoas que sabem o que está fazendo. Pessoas dispostas a trabalhar é aquelas pessoas que fazem um curso de Python, de Power BI, aprende a apertar os botões do Power BI, faz 2, 3 gráficos e a pessoa ela acha que já tem o direito, né, de conseguir um trabalho em algum lugar. Eu canso de ver, principalmente pelos meus alunos, muitos deles eles fazem 10% do curso, então aprende lá Python, aprende Excel, aprende Power BI e depois me pergunta, Megan, eu não estou conseguindo nenhuma entrevista no mercado. E eu falo para eles, né, todo o carinho do mundo. É claro, meu querido, você nem está pronto ainda, você está com os requisitos muito abaixo do esperado pelo mercado. O que o mercado procura numa pessoa é independência profissional. Ela quer alguém que saiba trabalhar e que ela confie naquela pessoa sem ter que ficar olhando cada passo que essa pessoa dá. Porque imagina você como empresário contrata uma pessoa que tem disposição para trabalhar, mas toda hora você tem que ficar ensinando ela, você tem que ficar monitorando o que ela faz, você tem que ficar dando direcionamento para ela. Imagina isso para 10, 15, 50 funcionários. Você precisa cada vez mais de pessoas que tomem a liderança e que saibam fazer, ou que pelo menos você tenha confiança de que vai fazer certo, sem você ter que ficar supervisionando. Então essas pessoas que estão dispostas a trabalhar, mas não estão preparadas, são aquelas pessoas que eu chamo de apertadores de botão. A pessoa fez um curso, a pessoa foi lá, aprendeu a apertar botão do Excel, aprendeu a apertar botão do Power BI, e aí ela aperta os botões, mas ela não sabe resolver um problema. Se eu entregar um problema para ela, ela não sabe planejar o problema, ela não sabe levantar as premissas do problema, ela não sabe buscar os dados. Você tem que dizer exatamente o que ela tem que fazer. E se você como gestor tiver que dizer para uma pessoa exatamente o que ela tem que fazer, é melhor fazer isso com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial vai fazer exatamente o que você pediu para fazer, né? Ela é muito mais barata, ela é muito mais fácil de você mudar, ela é muito menos custo para você e ela faz exatamente o que você quer. Então a diferença de uma pessoa que aperta botão para uma inteligência artificial, ela é muito grande. Uma pessoa que só aperta botão jamais vai conseguir competir com uma inteligência artificial. Agora, as pessoas que estão prontas, as pessoas que sabem trabalhar, são aquelas pessoas que sabem o que estão fazendo. Elas entendem não só apertar o botão da ferramenta, mas elas entendem o que elas estão fazendo. Qual problema eu estou resolvendo, para quem eu estou resolvendo esse problema, com qual ferramenta eu estou resolvendo esse problema, como que isso vai se encaixar no processo da empresa, como que isso vai ajudar a pessoa, como que isso retorna, ou qual o potencial de retorno financeiro para a área ao usar esse produto de dados. Então você precisa de pessoas que saibam o que elas estão fazendo. E aí vem a grande vantagem, na minha opinião, de uma pessoa que tem mais de 35 anos. A diferença entre alguém que tem mais de 35 anos do que alguém que acabou de sair da faculdade com 20, 24 anos é a experiência de vida. E eu não falo experiência na área, mas é a experiência de trabalho, né? Eu costumo falar para os meus alunos lá da comunidade DS que estagiário você é uma vez só na vida. Quando você sai da faculdade, você nunca trabalhou na vida, que foi o meu caso, eu saí da faculdade com 28 anos. Eu tinha trabalhado numa multinacional como técnico de manutenção. E nessa multinacional eu trabalhava consertando máquinas maiores que essa sala aqui. Eu empurrava um carrinho de ferramenta, tinha grifo, chave de fenda, chave alha, eu consertava as máquinas. E nessa empresa eu fui estagiário, porque eu nunca tinha trabalhado na vida nessa empresa. E o que eu aprendi lá? Eu aprendi
a consertar as máquinas, eu aprendi a lidar com pessoas, eu aprendi a me comunicar com as pessoas, eu aprendi, né, a fazer network, fazer amizade, contar umas piadas ali, fazer, né, gerar um entretenimento com as pessoas. Eu aprendi a seguir regras, eu aprendi a seguir processos, eu aprendi a entregar, às vezes, acima do horário, ficar depois do horário. Então, são coisas que você não aprende se você não trabalhar. E isso você aprende em qualquer função que você desempenha. Se você for trabalhar num mecânico, numa padaria, em qualquer lugar, você aprende a trabalhar. Você aprende a negociar com as pessoas, a cumprir horário, a se comunicar, que são coisas que as pessoas que estão saindo da faculdade não têm. E quem tem 35 anos de trabalho, tem mais ou menos aí uns 6, 7 anos de profissão, já tem isso de sobra, porque aprendeu a trabalhar. A única coisa que falta para essa pessoa, acima dos 35, é a parte técnica. É a parte de aprender as ferramentas da área de dados, por exemplo. E você aprendendo essas ferramentas, a como resolver os problemas com essas ferramentas, a outra parte você já tem, que é a parte de aprender a trabalhar mesmo, né? O mercado costuma chamar isso, né, principalmente o RH, costuma chamar isso de soft skills. O que é uma soft skill? É um comportamento que você tem. Então é como que você lida com os problemas, como que você lida com os desafios, qual que é a sua postura perante alguma coisa que você não sabe a resposta de imediato, qual que é a sua postura quando você está de frente para um problema. Você espera alguém dizer o que você tem que fazer ou você procura aprender para resolver? Você é uma pessoa proativa? Você é uma pessoa que espera alguém te dar o comando? Você é uma pessoa, por exemplo, que é otimista com relação aos problemas ou você é um pessimista? Então, esse comportamento que a gente tem no trabalho, que a gente desenvolve em qualquer área, de qualquer trabalho, o mercado chama de soft skills. E para quem tem mais de 35 anos, isso aí já está batido, né? Você já tem isso. E dependendo da sua experiência de trabalho nesses anos, você aprendeu uma coisa também que é muito valiosa hoje em dia para o mercado e que vai ser cada vez mais valiosa, principalmente na área da inteligência artificial, que é a visão de negócio. Visão de negócio é aquela habilidade que você consegue enxergar como que a empresa ela funciona, como que ela ganha dinheiro e quais são os projetos que você poderia fazer para ajudar essa empresa a ganhar mais dinheiro, faturando mais, ou essa empresa ter mais lucro com você fazendo projetos para reduzir o custo, ou fazendo essa empresa se tornando mais eficiente, fazendo projetos que aumentem a eficiência e a produtividade das pessoas ali dentro. Essa habilidade da visão de negócio, ela transforma uma pessoa em um profissional estratégico, que é aquele profissional que ele não só aperta os botões das ferramentas, mas ele tem noção geral da arquitetura, tem noção geral do modelo de negócio da empresa, tem noção das métricas, dos KPIs, das metas, dos clientes que a empresa trata, dos produtos que ela vende. Então essa visão geral permite com que ela use a parte técnica que ela tem para construir produtos de dados, para produzir análises que ajudem a empresa a tomar melhores decisões e, consequentemente, aumentar o faturamento, reduzir custo ou aumentar a eficiência. Essa é uma habilidade extremamente rara, tá? A maioria das pessoas, elas nunca vão sair do operacional. Elas são contratadas, são treinadas para apertar botões e elas não querem sair disso, elas querem continuar sendo operacional. Quem consegue dar um passo além, ou seja, desenvolve a visão de negócio, desenvolve a parte de arquitetura, consegue se tornar mais estratégico. E quando você se torna estratégico, você se torna muito valioso para o mercado. O mercado começa a valorizar você mais, porque é muito escasso esse tipo de pessoa no mercado. E quem tem mais de 35 anos, provavelmente já teve esse amadurecimento em termos de visão de negócio. Já trabalhou, às vezes, muito mais do que uma empresa. Já trabalhou, às vezes, em empresas grandes, empresas pequenas, multinacionais, startups. Trabalhou em diferentes segmentos, ou trabalhou no mesmo segmento com diferentes públicos. E tudo isso vai agregando para a pessoa. A pessoa vai aprendendo não só a trabalhar no dia a dia, se relacionar com seus colegas de trabalho, mas também vai aprendendo como que as empresas funcionam, como que o mercado se comporta, quais são as principais métricas, vai tendo contato com algumas ferramentas. Então, essa é a grande vantagem de quem tem mais de 35 anos hoje. É essa bagagem que a pessoa tem e que ela deve ser usada, por exemplo, para fazer outras atividades, para trabalhar em outras áreas, por exemplo. Né? E se você tem essa idade, fala, Meigro, poxa, eu tenho hoje mais de 35 anos, né? Eu quero ganhar mais dinheiro, meu salário está estagnado, o que eu posso fazer para aumentar? Bom, você tem alguns caminhos, né, que eu vou listar aqui para você. Um primeiro caminho é você tentar se diferenciar agregando outros conhecimentos na sua profissão. Por exemplo, vamos imaginar que você é um contador que já trabalha com isso há mais de 8 anos, por exemplo. E você está estagnado com o seu salário e você quer ganhar mais dinheiro.
Se você aprender dados, se você aprender a interpretar dados, a analisar dados, e você aprender a delegar a parte operacional do seu trabalho, que é fazer os relatórios, fazer os gráficos para inteligência artificial, você adquire uma habilidade, por exemplo, que o mercado chama de FP&A. Então você pode ser um FP&A de uma grande empresa. Eu tenho alguns amigos que trabalham com FP&A e os caras estão super bem profissionalmente, ganham bastante dinheiro porque trabalham em áreas muito estratégicas da empresa. E eles são contadores, são pessoas que formaram em contabilidade, aprenderam tecnologia, né, no caso dados para interpretar as planilhas, e hoje eles fazem relatórios. Aquele DRE que você faz para um cliente de contabilidade que você tem, ele faz para a empresa. Só que a empresa tem muito mais estrutura, muito mais pessoas para trabalhar, os salários são muito melhores. A diferença é que esse profissional dentro do mercado ele é chamado de FP&A. Então procura vagas vagas com esse nome, né? Vagas de FP&A. Você vai encontrar muitas oportunidades para trabalhar com a sua formação de contabilidade, ganhando mais dinheiro em grandes empresas, né? Um outro exemplo para você. Megron, eu sou formado em psicologia, mas eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de dados, né? Queria muito trabalhar com isso, queria parar de atender em consultório, que trabalha numa empresa grande, multinacional, mais estável, com bons salários, plano de carreira, aquilo tudo, como que eu faria, né? Se eu fosse essa pessoa. Se você trabalha se você é psicólogo, né? Os psicólogos eles se dão muito bem em áreas de contratação dentro da empresa, como por exemplo RH. Então, praticamente a grande parte das pessoas do RH são psicólogos, tá? E trabalham com recrutamento, trabalham como BP, né? BP é Business Partner. Geralmente é uma pessoa do RH que trabalha junto com o gestor da área para ajudar a desenvolver aquela pessoa. Então, você tem os BP, você tem os recrutadores, você tem toda a parte de cultura, você tem várias frentes dentro do RH. E uma dessas frentes é a área de dados, que a gente chama de People Analytics. Então, uma pessoa de RH formada em psicologia, que aprende dados para poder interpretar os dados, para poder analisar os dados, e agora está aprendendo a delegar as partes operacionais para uma inteligência artificial, pode entrar em qualquer empresa como People Analytics, com o nome dessa profissão chamada de People Analytics. Então, as profissões que são tradicionais, que a gente conhece, né? Contador, né? Psicólogo, engenheiro, todos esses profissionais, eles conseguem se atualizar, principalmente aprendendo sobre dados para você se tornar mais estratégico, tá? Uma pessoa mais estratégica, que é aquela pessoa que tem a visão do todo da empresa, você não consegue desenvolver essa visão do todo se você não entender dados. Você precisa interpretar os dados, você precisa entender as medidas dos dados, entender o que eles significam, as mensagens que eles estão trazendo. E agora você tem tempo para isso porque você pode delegar as atividades operacionais para inteligência artificial. Então, aprender a usar a inteligência artificial para você delegar essas atividades e sobrar mais tempo para você estudar, entender a empresa e se tornar cada vez mais operacional. Então, essas profissões tradicionais, quando você agrega essa tecnologia, essas ferramentas, você se torna um outro profissional, um profissional atualizado, um profissional mais em linha com o que está sendo feito no mercado. E o que muita gente erra nessa parte é as pessoas elas procuram no mercado vagas e oportunidades com o mesmo nome. Então eu sou contador, eu quero uma vaga para trabalhar na contabilidade de uma empresa, ou para trabalhar no financeiro de uma empresa. E acaba perdendo essas oportunidades para trabalhar como analista de FP&A, por exemplo. Né? Ou pessoas, psicólogos que trabalham no RH, quer trabalhar com psicologia comportamental. Pô, legal, é uma área dentro de uma empresa também, mas se você procurar, por exemplo, recrutamento e recrutadores que já trabalham com tecnologia, se procurar, por exemplo, People Analytics, consegue encontrar vagas, por exemplo. Uma outra área que se atualiza muito com tecnologia é marketing. Então, se você é formado em marketing, comunicação e gosta dessa parte de tecnologia, essa parte de dados, essa parte mais exatas, você pode trabalhar com marketing science, por exemplo, que é uma área que está crescendo muito, né? Porque o marketing, ele nada mais é do que um grupo de pessoas que está testando sempre muita coisa. Só que para fazer teste tem que ter metodologia. Então você tem que ter um design de experimentos para você entender o que é que você vai testar. Você tem que ter a coleta de dados, tem que ter a avaliação daqueles dados, teste AB, análise. Você tem que ter métricas para poder tomar decisões. Então, quem faz tudo isso, quem lidera tudo isso dentro das empresas é o Market Science, que seria lá o marqueteiro, formado lá em comunicação, gosta de tecnologia, aprendeu ciência de dados, aprendeu inteligência artificial e ele consegue agora trabalhar com Market Science. Então, a minha recomendação para você que está com mais de 35 anos e está com o salário estagnado e quer dar o próximo passo de carreira, no sentido de sair da sua estagnação, seja, sei lá, você ganha 10 mil, 15 mil, quer ir para outros patamares, por exemplo, agregue tecnologias no seu currículo, na sua profissão e procure vagas no mercado em que você consegue usar a sua formação original para trabalhar
nessas áreas. E a dica é a seguinte, geralmente essas vagas elas têm outros nomes, tá? Você não vai encontrar essas vagas com o mesmo nome que você está esperando. Contador, psicólogo, você vai achar FP&A, vai achar Market Science, vai achar essas outras profissões, tá? Então, faça isso e aí você vai ver o seu salário voltar a alavancar novamente.